Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, nós estamos aqui de novo para falar da nossa viagem para Madeira. Isso mesmo, Alberto, a viagem que fizemos à Ilha da Madeira, agora em setembro, para o Madeira Wine Festival. E dessa vez da Henriques e Henriques, que é uma belíssima produtora de vinho Madeira. Exatamente, conhecemos os vinhos da Henriques Henriques no Wine Lounge, lá da Ilha da Madeira, no festival, e fomos visitar o Lodge, né, que é o local de envelhecimento, que fica em Câmara de Lobos. Câmara de Lobos é uma cidade ao lado do Funchal, e sim, um local muito bonito, né? Aqui, com Bem vários moderna, restaurantes, né? a vinícola é muito moderna, mas ali, a Câmara de Lobos, tem uma série de restaurantes, Muito bonito o lugar. muito bonito o local. E visitamos também, fomos lá, fomos recebidos pelo seu Humberto, doutor Humberto. Sim, que até fomos premiados até com uma camiseta dele, né? Não, e conhecemos lá, eles têm vinhos maravilhosos, sensacionais, e nos deu uma aula, uma Muito grande espetacular. aula, espetacular também. Quer dizer, mais uma vez, a nossa viagem à Ilha da Madeira, fora os vinhos que são maravilhosos, tivemos a oportunidade de fazer muitos amigos. Sim, Então, e aprender muito. e aprender muito. São todos muito receptivos, muito amáveis. Eles recebem, a Madeira recebe muito bem, os madeirenses nos receberam muito bem. É verdade. Então aproveitem o vídeo. Doutor Humberto, conte então um pouco para a gente a primeira desmistificação que existe, né? Muita gente, quando chega ao Brasil e quer vir Madeira, chama vinho Madeira de quê? Porto Madeira. Então já começamos por aí, tem que ter uma coisa... Nós muitas vezes estamos nas feiras, apresentamos os nossos vinhos e a palavra de ordem é: oi cara, eu adoro seu Porto Madeira. Você fica, oi, Porto é Porto, Madeira é Madeira. É uma distância enorme, é um vinho distinto, e o que nós de facto queremos é trazer a mensagem Madeira e o que é o vinho Madeira e o que é que ele representa na nossa cultura enquanto ilhéus, numa ilha pequenina, plantada no meio do Oceano Atlântico. E o que é que isso no fundo representa para a cultura dos madeirenses, não é? Que é o mais importante. E dentro desse mundo de vinhos de Madeira, realmente nós vimos que existe uma variação enorme, né? Quer dizer, você tem as principais castas brancas, tem a principal tinta, umas outras. São muito pequena. Digamos que nós conquistamos uma ilha que é resultado de um trabalho vulcânico. Portanto, nós temos uma ilha baseada em dois picos, o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo, e por ali abaixo até ao mar nós temos um conjunto de terraços mais cá para baixo, logicamente, que fomos conquistando em altitude e fizemos uma agricultura de terraços. Claro que nós plantamos malvasia, essa malvasia foi plantada há muitos anos, ainda nos anos 1400, portanto veio de Cândia, na altura era Heraclion, era Cândia, e por isso mesmo que nós hoje chamamos essa malvasia a malvasia cândida. E à medida que fomos subindo a montanha, fomos tendo a necessidade de plantar outras castas que resistissem à altitude. Plantamos o boal, o verdelho e o social. Razão pela qual nós hoje não falamos de um estilo. Se formos a outras regiões no mundo, cada uma dessas nos vinhos fortificados tem um estilo de produção. Nós temos a vinificação de castas, cujas castas apresentam um nível de açúcar residual e, digamos, uma expressão da própria casta, que é o mais importante hoje quando nós transmitimos a mensagem do vinho da Madeira, porque na maior parte das escolas de vinho a mensagem vai ser transmitida que o malvasia é o doce, que o boal é o meio doce, que o verdelho é o meio seco e o cercial é o seco. Esta é uma distinção relativamente pobre para o vinho da Madeira, porque, logicamente, se estamos a falar de uma casta, é a mesma coisa que se eu vos tapasse os olhos e vos desse um moscatel, qualquer um de vós iria dizer: isto é moscatel. Se nós algum dia conseguíssemos tapar os olhos de alguém e dar um boal, um verdelho, um malvasia, um cercial, e qualquer destas pessoas dissesse o nome da casta,
para nós era muito importante porque ela já sabia como aquilo ia consumir. Portanto, é mais importante transmitir uma mensagem de para que serve do que como é feito. A mensagem do como é feito é uma mensagem técnica que não gera consumo, gera rótulos de informação para um meio específico. Agora, saber o que é que combina bem com o social, o que é que combina bem com uma malvasia, é o mais importante na celebração da vida. E só faz sentido assim, porque nós estamos num mundo, e mesmo nos vinhos fortificados, nós temos uma quantidade enorme no vinho do Porto, nós temos uma quantidade extremamente importante no vinho de Sherry, no Pinot de Charente, enfim, em várias partes do mundo, onde hoje se produzem vinhos na linha dos fortificados, desde a Austrália à África do Sul, e nós temos que pensar que, de facto, produzir vinho como nós produzimos aqui na Madeira, com as condições edafoclimáticas que nós temos, uma ilha pequenina, com 740 km², portanto estamos a ver que é uma ilha comparada com a Córcega, comparada com Creta, 12 vezes sensivelmente mais pequena do que estas ilhas. Portanto, com características muito específicas na produção dos seus vinhos, com solos que são vulcânicos, que precisam de porta-enxertos específicos em termos da procura dos nutrientes e que, naturalmente, no processo de fotossíntese, que é, no fundo, o milagre da natureza, faz com que nós consigamos ter, digamos, do verde à maturação, para termos uvas de qualidade, que é aquilo que nós procuramos, e, de facto, ter características que são só possíveis com a produção aqui na Madeira. Uma das coisas interessantes é que todo mundo pensa em vinho fortificado, pensa em vinho doce, independentemente de qual seja, né? Eu acho que o que as pessoas precisam também entender um pouco é que a Madeira produz vinhos com cercial, com verdelho, que são vinhos que são fortificados, tem uma sua graduação de açúcar, mas que a percepção é muito mais da grande acidez que a uva junto com o solo produzem, né? Acho que isso é uma coisa muito interessante. Pode nos contar um pouco mais essa questão da acidez dos vinhos de madeira, da gastronomia, porque um vinho com acidez é um vinho gastronômico, um vinho que pede comida. Nos conte um pouco dessa questão das castas, o que poderia combinar mais na questão da gastronomia com essas diferentes castas que a gente tem aqui. Ora, esta questão da interpretação do doce ou o seco não tem, digamos, a ver com a quantidade de açúcar residual. Porque se nós considerarmos que o nosso vinho mais seco será o cercial, que tem um valor de, digamos, uma concentração de açúcar residual entre as 40 e as 50 gramas, nós já estamos a falar, por exemplo, de um vinho que no Brasil, ultrapassando as 20 gramas, é considerado doce. Portanto, qualquer um dos nossos vinhos no Brasil é doce, por uma questão da vossa tabela de importação. Mas o fundamental é perceber que quando se fala num vinho seco é como ele nos sabe na boca. E digamos que se nós pensarmos que este conjunto entre a acidez e o açúcar residual nos vai impressionar na boca, se ele estiver bem equilibrado, de uma forma fresca e que nos dá uma nota de seco, por isso é que ele é classificado como vinho seco. E que nós ficamos, digamos, como vinho doce na ordem dos mais de 100 gramas. Há vinhos na Madeira que ultrapassam os 140, 150 gramas de açúcar residual. São vinhos mais velhos e que concentraram, por via da sua sudação, aumentaram os volumes, digamos, a concentração do açúcar residual. Portanto, digamos que ler o vinho desta maneira, não pela ficha técnica, é a expressão que ele nos vai tendo ao longo da prova. Logo aí, você tem características de vinhos de montanha, como será, por exemplo, o caso do cercial, que é uma casta que resiste à altitude, é uma casta que apresenta características mais herbáceas, notas citrinas, e que, se pensar, provavelmente, em qualquer uma destas fases de consumo, você processa estes vinhos de uma forma diferente, porque absorve, digamos, uma espécie de uma agressão, porque a sua acidez é tão expressiva, nós temos vinhos com 11, facilmente com 11 de acidez total, o que aporta à boca digamos, um choque. A nossa boca, quase, o nosso hipotálamo imediatamente instrui a produção
de saliva, de maneira a equilibrar o pH. Portanto, a informação, o sinal de alarme que nós temos no nosso corpo é este vinho é ácido. E nessa perspectiva, são os ácidos que vão cortar gorduras. Portanto, tudo aquilo que você pensar, que sejam peixes crus, os sashimis, o sushi, o salmão fumado, o atum passado, com um toquezinho de sal, qualquer uma destas expressões de mesa funciona muito bem com os vinhos como o social. Os consumês também vão muito bem com o social. Depois você passa para o verdelho. O verdelho já apresenta umas notas diferentes, porque já está com 70 e picos gramas de açúcar residual, já é um vinho com menos expressão ácida em geral, embora você tenha alguns verdelhos que ainda assim apresentam uma expressão ácida relativamente importante, mas a nota, o perfil da casta, que é aquilo que nós estivemos a falar logo no início, falar de castas, o perfil da casta revela muito mais as notas mediterrânicas. Portanto, vai encontrar a casca da laranja confitada, é como se você pegasse num saco de frutas cristalizadas e tirasse delas as que têm uma cor entre o amarelo torrado e o alaranjado. Todos os frutos que estão ali à volta, desde o pêssego à tal laranja, ao apricote, enfim, há um conjunto de frutos daquela mais virados para o fruto mediterrâneo, talvez algumas cores até dos frutos brasileiros, são muito adequados àquilo que é este verdelho. Portanto, o verdelho complementa as chamadas carnes fumadas. Portanto, você pensar num arroz de pato, ou se pensar num porco fumado com laranja ao lado, você sente um conforto entre uma coisa e outra por via da frescura que vai criando na sua boca. Precisamente, os pâtés de foie gras e tudo isso são, digamos, estruturas alimentares que são bem complementadas com este tipo de fruta. Uma fruta refrescante e ao mesmo tempo que aporta um sabor que faz com que haja um complemento entre as carnes fumadas e as notas de tal pêssego, as notas de tal laranja, nectarina, enfim, tudo isto que acabei de dizer. E em alguns vinhos destes mais velhos chegamos a ter notas de marmelada, já com alguma, digamos, esta expressão da acidez acética, dar um amarguinho nos vinhos que de facto os tornam mais complexos. E depois passamos para o boal. O boal é a casta que eu diria mais simples, porque é aquela que à primeira vista qualquer um reconhece, toda a gente mastigou um caramelo, um toffee quando era miúdo, portanto essa referência é muito fácil de identificar. E de facto o boal, que mostra muito a mineralidade dos solos vulcânicos, com estas, digamos, os metais no fim de boca, tem na sua estrutura principal as notas da marmelada, as notas do mel de cana-sacarina, as notas do caramelo, do chocolate, digamos, tudo, já passamos a uma nota tostada, dos açúcares mascavados tostados. Então, um vinho extremamente flexível, porque permite passar desde as frutas, imagine um ananás, com a sua acidez, complementado com um boal já com alguma concentração, em que há de facto esta complementaridade daquele doce acaramelado com a acidez e o corte dos sabores de ananás. Portanto, pode passar também por uma tarte tatin, por um crème brûlée, por um apfel strudel, se quiser pôr. O Beto gosta pouco de apfel strudel. Na batata eu gosto pouco. Muito bom para o abdominal. Fica logo marcado por tempo. E depois passamos então para o Malvasia. Portanto, o Malvasia é uma casta extremamente sensível, é uma casta que tem, digamos, características muito peculiares, porque ela permite notas entre o mineral salino e ao mesmo tempo o chocolate preto, notas de café, enfim, dependendo do perfil da Malvasia, um vinho que facilmente concentra, tem uma estrutura em camadas, apresenta, digamos, que o ataque à boca de uma determinada forma, estamos a falar de vinhos com mais de 100 gramas, tendo uma acidez muito equilibrada, e quando digo isto,
nem sequer falo no termo acidez, falo no termo frescura, de maneira que sobressaia novamente, de facto, o sabor de uma casta, enfim, já tem umas características completamente ímpares, já porque qualquer uma das pessoas que venha à Madeira prova o nosso chamado bolo de mel, e mel de cana sacarina, se tomar um vinho de Malvasia, há de ver que é a combinação ideal, porque são características muito semelhantes, quer dizer, o fim de boca de uma Malvasia já com algum tempo de oxidação, já é um vinho que apresenta estas notas do mel de cana sacarina, não do melaço, porque como sabem o melaço é um subproduto, mas o mel de cana sacarina apresenta de facto, digamos, a expressão principal na Malvasia. E depois temos outras castas, eu nomearei designadamente o Terrantês, que é uma casta que nós prezamos muito, porque, bom, lá gostamos dela, somos produtores de Terrantês, temos uma produção relevante para o total da Madeira, nós anualmente retiramos do nosso vinhedo em torno das 13 toneladas, portanto é relevante para a produção da Madeira, embora muito pequenina. É uma casta que, enfim, os viticultores não gostam muito porque ela é, digamos que é temprana, é uma casta que vem mais cedo e os viticultores ficam a olhar para o lado a saber a quem é que vão entregar estas uvas para fazerem a vinificação, quando muito poucas casas no dia 20, 25 de agosto estão disponíveis para receber uvas. Felizmente, nós temos essa grande vantagem de receber as nossas próprias uvas e de vinificar, portanto temos uvas de Terrantês num dos vinhedos mais cá para baixo, num vale junto digamos, à altitude dos 200 metros, e depois temos um mais alto, já na Quinta Grande, que também está a produzir agora, já vamos no terceiro ano de produção e com resultados bastante interessantes. Terrantês, não as coma nem as deles. Uvas de Terrantês, não as comas nem as dês. Para vinho, Deus as fez. Esse já está aprendido. Já está a ver o que não é a beleza desta carta. É um véu de seda sobre todas as outras. E tem alguma uva autóctone? Ou todas vieram de fora? Todas vieram de fora. A Madeira não tem uvas que eu saiba. Nós temos Laura e Silva, que é uma planta autóctone, mas não temos uvas nenhumas. Na época do descobrimento aqui, que trouxeram. A Madeira foi, digamos, encontrada pelos portugueses, porque ela já consta nos mapas dos Médici, em 1300 e pouco, nós já estávamos nos mapas dos Médici, mas a Madeira foi depois encontrada, descoberta pelos portugueses, e a partir daí foi colonizada, digamos, foi populada, diria assim, e foram-se trazendo para a Madeira todos os elementos que economicamente pudessem começar a ajudar a viabilizar a Madeira como região onde as pessoas pudessem viver, naturalmente. Depois, mais tarde, são os ingleses que têm uma influência tremenda na internacionalização, porque a maior parte das terras da Madeira, onde Henriques se enquadra, eram terras doadas a famílias. Os Henriques estavam nesta zona daqui de Câmara de Lobos, família muito antiga, tradicional aqui de Câmara de Lobos, portanto já em 1850 nós produzíamos uvas que eram depois vendidas, quer em mosto, quer em uvas, às famílias inglesas que faziam, no fundo, as marcas que existiam já antes de 1850. Mas fundamentalmente foi depois do Oídio e da Filoxera mais tarde, em 1872, que levou a que a família se estabelecesse diretamente e começasse a comercializar os seus vinhos diretamente para o exterior. Ou seja, houve uma debandada da maior parte das famílias que estava envolvida no comércio do vinho da Madeira, houve uma alteração do perfil e houve, naturalmente, uma atenção ao replantio e à solução que era necessária depois da infestação do Oídio e da Filoxera. Portanto, perante isso, digamos que o quadro macroeconómico do vinho da Madeira se foi adaptando a uma nova realidade, enfim, ao longo de muitos anos, que isso foi acontecendo com diferentes circunstâncias que se passaram. A nossa família, dentro do perfil que vos disse, foi transmitindo, digamos, o testemunho de geração em geração, até os nossos dias. Hoje estamos integrados já num grupo económico muito grande, na Europa, e, enfim, o perfil é um perfil profissional, totalmente profissional, fazendo tudo o que é tradicional, mas utilizando a melhor tecnologia possível
garantindo todas as certificações necessárias que são para cada um dos mercados que nós temos, de maneira a assegurar a nossa presença em qualquer rede de distribuição. O cuidado e equipamento que a gente vê é bem moderno e muito cuidado, é muito limpo. É uma indústria. A indústria tem que ter higiene, em primeiro lugar, porque nós levamos um produto que é de consumo e, portanto, nós temos que assegurar que qualquer cliente que vai a uma prateleira e retira uma garrafa está garantido de que essa garrafa vai satisfazer a expectativa. O fundamental é que nós, em geral, vendemos expectativas, nós não abrimos as garrafas para dar as garrafas a provar a toda a gente. Damos a provar a algumas pessoas que depois transmitem uma mensagem, digamos, transmitem a expectativa. Portanto, o consumidor geral, que o viu, seja através das redes, seja através das revistas, enfim, todos os meios que nós podemos utilizar para chegar ao consumidor final, ele compra uma expectativa. E essa expectativa tem que constituir para nós, uau! Ou seja, ultrapassar aquilo que um consumidor espera. Ele tem uma informação, mas quando prova, ainda assim acrescenta, uau! Isto é o nosso lema. Uma coisa interessante é que, acho que vale a pena comentar com quem está assistindo a gente aqui no canal, que o vinho da Madeira, às vezes as pessoas falam, mas é um vinho caro. Na verdade é o seguinte, às vezes você compra qualquer destilado, que é muito mais caro, e que o destilado você vai consumir durante o tempo. O vinho da Madeira também acontece isso, porque ao contrário do vinho tradicional, você abre uma garrafa e você pode consumir aquela garrafa durante semanas ou meses. Eu sei que é difícil, no meu caso, quando eu abro uma garrafa, geralmente eu tomo ela inteira, mas eu acho que é importante falar aqui um pouco para quem está nos assistindo, é que isso é um investimento em algo que tem uma longevidade muito grande. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, porque o uísque ou qualquer outro destilado, porque eu consigo abrir uma garrafa de uísque e consigo beber aos poucos. E você consegue fazer isso também com vinho madeiro. Eu acho que seja um dos poucos vinhos do mundo que tem essa possibilidade, essa versatilidade de você abrir, beber um pouco, se quiser guardar para uma outra ocasião, volte a rolha, mantenha ele guardado num local, não precisa nem ser refrigerado, né? Num local longe do sol, sem muita variação de temperatura, e que você tem um vinho muito longevo dentro de casa. Então acho que é interessante. O senhor pode comentar um pouco sobre essa questão da longevidade do vinho madeira também? Bom, eu não vou emparelhar as características do vinho da Madeira com o preço, porque o vinho da Madeira tem que ser caro, um vinho artesanal, ou seja, ele começa a ser caro na produção. Nós produzimos em socalcos, nós temos uma mão de obra intensiva em qualquer um dos nossos vinhedos, porque nós conquistamos a montanha com terraços que são tratados à mão. As nossas uvas não pode ser nada mecanizado. É disposto em espaldeira. Isso. É uma questão de gestão e podemos fazê-lo com um grande investimento no acerto das nossas terras. Sim. Mas, em geral, na ocupação, nós temos, digamos assim, dois romances. Temos o romance do winemaker e temos o romance do viticultor. O romance do winemaker é fazer vinhos com estas e com aquelas características, com a sua assinatura, e que depois o marketing vai desenhar um conjunto de rótulos e contra-rótulos e, digamos, vestir este sonho e este romance do winemaker. Mas para o agricultor, para o viticultor, o romance dele é saber quanto é que ele vai meter no bolso no fim da estação. Ele teve um ano inteiro a trabalhar. Ele teve a dedicar-se àquelas vinhas numa região que tem uma característica, digamos, de clima muito mais próxima do clima subtropical do que mediterrâneo. E a nossa característica é que chove quando não devia chover, ou não chove quando devia chover. A temperatura varia, apesar de termos uma temperatura muito amena, mas às vezes temos uns choques de calor com a influência dos ventos que vêm de África e que tudo isso influencia. Portanto, são riscos da própria atividade que tornam, por exemplo, algumas das produções, que enfim, nas regiões todas do mundo ocorrem incidentes e ocorrem situações. Mas digamos que o tamanho da ilha é tão pequenino que este tipo de microclima está sempre a acontecer. Logo aí, preciso não esquecer que, tendo o facto de nós termos engarrafado tudo na madeira, garantindo, através do selo que é posto na garrafa,
que a denominação de origem é respeitada e aquilo que chega ao consumidor final é garantidamente certificado pelo órgão Instituto do Vinho da Madeira e pela própria empresa, portanto, não ocorre nenhum engarrafamento fora da região. Se não esquecer que nós temos que importar todas as garrafas vazias, temos que importar rótulos de grande qualidade, que são feitos no exterior, cápsulas, rolhas, caixas, tudo isto é importado vazio. E depois vai novamente para fora, cheio. Portanto, o vinho da Madeira tem algum agravamento no preço, mas é um vinho que o valor por dinheiro é excelente. É excelente. Isso, chegou no Você ponto, se chegamos me no ponto. disser É que vai excelente. pagar por algumas marcas de vinhos franceses 10 mil euros, 15 mil euros, leva a garrafa para casa e quando vai abrir até trema, porque se não sabe se está bom e o dinheirinho já foi, Isso no vinho da Madeira, talvez, certeza direi que que está. 98% é quase uma das certeza. garrafas que abrir, compradas em qualquer parte, e que sejam garrafas até com 100 anos, eu quase garanto que se abrir aquele vinho vai tomar um excelente vinho da Madeira. Portanto, como investimento, não tem propriamente a ver se eu posso beber durante muito tempo, se eu tenho estas características. Não, tem a ver de facto o valor por dinheiro. Não há vinho no mundo que tenha esta capacidade de sobreviver a tempestades, a tudo e mais alguma coisa. Nós temos os maiores amigos do vinho da Madeira, é o Oxigênio, que é um amigo relativo dos outros vinhos, mas que não é lá muito amigo. Sim. O nosso é amicíssimo. calor. Nós temos o calor, os outros vinhos, enfim, esperneiam por não ter assim tanto calor. Vocês, em geral, vão fazer visitas às caves e a temperatura das caves normalmente é mais fria. Nós aqui gostamos que as nossas caves tenham uma temperatura que não tenha uma variação, uma amplitude térmica muito elevada, mas que tenham uma condição térmica relativamente elevada, Sim. porque é um dos componentes interessantes para o vinho da Madeira. Nós gostamos da umidade, nós gostamos, enfim, gostamos de um conjunto de coisas que não têm nada a ver com o resto do mundo. E, de facto, é a acidez o maior dos segredos do vinho da Madeira. E a diferença do vinho da Madeira é a acidez natural que estes vinhos têm, enfim, que nos permitem ter um processo oxidativo, que os vinhos não estão oxidados. Se estivessem oxidados, a gente tinha que os deitar fora. Portanto, os vinhos têm um processo oxidativo, de transformação fenólica, para encontrarmos todos aqueles frutos que a gente encontra num vinho já com algum tempo de envelhecimento e que não queremos encontrar nos vinhos de mesa, os chamados vinhos tranquilos. Nós não queremos encontrar, quando falamos de laranja, de fruta confitada, um conjunto de, enfim, características de componentes fenólicos já transformados pelo processo oxidativo. Isto num vinho de mesa, já ninguém quer beber o vinho de mesa. Então chegou no ponto que por isso da minha pergunta, que as pessoas acham que é caro, mas no final das contas, Não é um é. dos vinhos que traz mais retorno por aquilo que Também, você se tem. forem vinhos que você datados, investe. como vinho Nossa, de envelhecimento, exatamente. devo dizer que os vinhos de envelhecimento, já com alguns deles 200 anos, 150 anos, nós já há 30 anos, já há 28 anos, comercializávamos esses vinhos a 400 euros. E esses vinhos hoje estão no mercado a 5 mil euros e a 6 mil euros. Portanto, qualquer pessoa que tenha comprado vinhos desses a 400 euros nessa altura, passados 20 anos, tem a possibilidade de os comercializar em leilões, em colecionadores, numa ótica superior a 3, 6, 4, 5 mil euros. Bom, eu particularmente acho que a gente compra vinho para beber, não para comer. Depende. Você pode Sim, o mercado comprar, americano, você sim. pode comprar vinhos para beber, porque tem dinheiro e pode comprar vinhos de 30 mil euros e de 10 mil Não, euros. no caso. Mas também pode comprar vinhos para investimento. E eu tenho que dizer que o Madeira, como vinho de investimento, É o melhor. também é excelente. Excelente. Bom Quer negócio. dizer, não tenho dúvidas que, se compararmos o vinho da Madeira com qualquer outro vinho que esteja no mercado, há vinhos nossos engarrafados em 1927 e que nós muitas vezes voltamos a recebê-los para mudar rolhas e ver o estado deles, estão perfeitos. Isto são características muito únicas nos vinhos. Nós, em geral, a maior parte das marcas que vendem vinhos datados vendem vinhos para consumir. Nós tanto vendemos para consumir como vendemos para colecionar. Colecionar para deixar para os filhos, Sim, para os netos. Eventualmente, há hoje, digamos, nas grandes cidades,
locais onde as famílias vão meter estes vinhos dentro das suas casas, dentro dos apartamentos, e têm esses espaços disponíveis que alugam e que transmitem como que um banco de suporte onde tem esses grandes vinhos alojados, que estão ao cuidado dessas sociedades, digamos, que alojam os vinhos e que transmitem em gerações seguintes, e que quando vão verificar vinhos que as pessoas compraram têm as notas de aquisição por valores irrisórios, e quando vão ver a referência de hoje no mercado verificam que eles estão com preços que são absolutamente surpreendentes. E essencialmente isso acontece com vinhos da Madeira. E existe alguma tradição de você presentear ou comprar o vinho datado para o seu filho, para o seu afilhado? Existe essa tradição aqui? Não, do nascimento. A tradição é que tudo. Há vinhos para filhos, para netos, para casados, para divorciados. Isso depende das datas e do valor que a pessoa dá. Agora, as casas todas não têm os anos todos seguidos. Há uns que são bons numas casas, há outros que são bons noutras casas, porque as pessoas foram ao longo do tempo escolhendo aqueles que verificaram que realmente poderiam representar, digamos, a coluna dorsal, se eu posso pôr assim, de cada uma das casas. E este é o caso em que já não pode ter todos os anos um vinho com uma data e dizer isto é um vintage ou este é um colheita, porque, enfim, podemos ter, a grande virtude de Madeira, de facto, nós temos diferentes castas, é que em alguns anos algumas castas têm características ótimas e em alguns outros não são tão boas, mas as outras compensarão. Depende da característica. O lado vai ser diferente, ou seja, um armazém frio e úmido vai permitir, digamos, uma evolução dos vinhos completamente diferente de um armazém que tenha um equilíbrio em termos de temperatura, que esteja mais perto do mar, que tenha a umidade e o seco, digamos assim, ao longo do período do ano, de uma forma mais equilibrada. Digamos que as perdas de álcool, as perdas de água serão muito mais equilibradas e darão vinhos com características específicas. Logicamente, vocês podem me dizer, eu gosto dos vinhos mais frescos, mais ácidos, mais pontudos, e por isso provavelmente estas casas que falei no início darão a resposta às suas necessidades. Eu gosto dos vinhos mais redondinhos, mais fáceis, com características mais, digamos, relevantes relativamente a cada uma das castas. Vou precisar dos vinhos de outras casas que estarão, digamos, mais privilegiados relativamente à altitude e por isso mesmo com condições, em termos climáticos, mais favoráveis. Então, eu direi que parte do terroir do vinho da Madeira é o armazenamento, porque faz toda a diferença. Porque se eu, ao fim de 10 anos, 15, 20, 30, tenho vinhos diferentes no processo evolutivo, é sinal que o espaço onde eles estiveram armazenados foi extremamente importante. Se eu armazenar numa garagem, onde ponho o carro lá todos os dias e que tenha fundo de automóvel e tenha um conjunto de poucos cuidados, eu não posso ter um vinho com grande qualidade ao fim de muitos anos, porque vou ter influências que não eram interessantes para aquele vinho. Primeiro, vamos agradecer a sua apresentação, que colaborou muito para o conhecimento, para o brasileiro conhecer o que é o vinho Madeira, né? Porque essa confusão ainda é feita até hoje de Madeira com vinho do Porto, e esclarecer que é um produto totalmente diferente, com outras características, uma qualidade excepcional, quer dizer, com muita história e muito trabalho em cima de um produto excepcional. Então a gente agradece a sua apresentação, conseguindo um espaço. A vossa visita e espero ter falado pausadamente para poder ser entendido no Brasil. Muito bom, muito bom. E é interessante que cada entrevista um acaba apresentando uma outra informação, um é mais técnico, o outro mais outros tipos de informação, né? Então isso vai colaborando para a gente conseguir, que o povo consiga entender melhor as coisas. Então, agradecemos quem gostou do vídeo, coloca um like e nos sigam que aí vocês vão receber todas as informações e vídeos novos que saírem para frente aí. Faz favor, pelo dedo assim. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado.